Bem-vindos a mais um vídeo de dicas de prática constitucional da segunda fase da OAB. Meu nome é Abacuque Sodré, eu estou aqui para dar algumas dicas para vocês. Os alunos, os praticantes, mesmo advogados, hoje perguntam-se como é possível ou como é preciso argumentar em uma peça. E essa é uma questão muito polêmica, porque cada um tem o seu estilo, cada um tem sua forma. Mas muitas vezes as peças são ininteligíveis. Muitas peças, às vezes, não são entendidas pelos juízes, não são entendidas pelas outras partes. E isso, às vezes, faz com que a parte perca um processo. Examinando, perca nota em um processo de exame, por exemplo, da OAB ou de um concurso público. O modo adequado de buscar tratar o tema da interpretação e da técnica de redação jurídica, da argumentação jurídica, lembra, é importante. Por quê? O direito, a partir do século XX, ele é voltado para o convencimento, ou seja, qual é o principal ponto do direito? O direito é o convencimento. O advogado deve convencer o magistrado, o examinando deve convencer o seu examinador. Lembra, o direito é um fenômeno de convencimento e às vezes uma parte tem que convencer a parte contrária, até para que saia um acordo. Dito isso, é preciso entender que o direito é formado por dois tipos de padrões específicos. Quais são esses padrões? As regras e os princípios. As regras, elas valem a partir de um entendimento o chamado que do Dworkin chamou de teste de pedigree, ou seja, valem no mecanismo tudo ou nada. Ou elas valem ou elas não valem. Os princípios não, eles são baseados no peso. Eles são baseados na ideia de que aquele princípio é o que se adequa ao melhor àquele caso. Pode não se adequar a um outro caso. Então, sempre é preciso observar isso, sabendo que as regras elas estabelecem deveres, imputam poderes, descrevem a forma de alteração e o processo e também implicam na referência de validação das normas dentro do sistema jurídico. Os princípios, eles se referem aos valores morais políticos ou valores sociais que são inseridos dentro do sistema, que tem uma densidade, uma abstração muito maior, em que eles não geram um dever prima facie, eles geram um mandado de otimização no sentido de que eles devem ser respeitados. Toda vez que se faz a leitura de uma regra, deve-se ler a partir dos óculos daquele princípio. Dito isso, entendido esse padrão, o próximo passo é como se materializa toda vez que se tem um direito, esse direito ele ou foi violado ou ele precisa ser preservado. Então, a argumentação deve se basear sempre ou na preservação de um direito que se encontra ameaçado, ou no restabelecimento do estado anterior. Por quê? Porque aquele direito foi violado. Dessa forma, se trabalha, então, sempre a partir de uma construção silogística, ou seja, de uma premissa lógica. Então, primeiro estabeleço a regra geral, o que diz a lei, o que diz a Constituição, digo isso. O que diz a regra, o que diz o princípio, dou o significado, estabeleço o campo semântico, o que significa, o que a lei atribui, como a Constituição e as leis descrevem o direito, descrevem por uma norma, por uma regra, por um princípio, como o direito é posto, o direito subjetivo da parte. Depois, eu preciso dizer os fatos que envolvem essa parte. Os fatos que dizem respeito ao modo como esse direito foi violado. E o próximo passo, então, regra geral, domínio geral do campo semântico do direito, ou seja, o que o direito prescreve, o que o direito autoriza, o que o direito permite, dito ou proíbe. E dito de outra forma, o que o direito faz e logo em seguida fazer o enquadramento, ou seja, o direito faz isso, os fatos foram esses. É preciso enquadrar, então, nesse sentido, esse fato subir a essa regra, ou seja, a subsunção é premissa maior, premissa menor e conclusão, ou seja, tem um enquadramento entre a regra, o enunciado da regra, enunciado genérico, e o fato concreto e a conclusão, restabelecimento daquele direito, proteção daquele direito. Isso, ou de um princípio.
aquele princípio também foi violado, esse princípio precisa ser preservado para uma preservação da ordem jurídica. Isso é a base. O direito busca a segurança e a calculabilidade. Mesmo sendo um fenômeno incerto, nesse sentido você precisa construir sempre a sua argumentação a partir de uma descrição geral da regra ou do princípio, depois uma descrição dos fatos e uma adequação entre princípios e fatos. Aí depois você pode trazer jurisprudência, colacionar jurisprudência, mas lembra, a explicação, você precisa trazer os fatos para o juiz. Não basta a mera indicação do texto da lei, a lei diz isso, mas e o que significa a lei? E o que diz a lei? O que diz a Constituição? Mesmo a jurisprudência, quando você colaciona umas ementas ou uma súmula, você precisa buscar os fundamentos. Qual que é a forma que eu recomendo para você? Que você leia os precedentes daquela súmula. Você busque os julgados que formaram a convicção daquela súmula. Para a partir daí você ter a cognição suficiente para que você possa ter o resultado adequado, que é fazer então a exposição genérica do sentido do direito objetivo, depois a situação fática e a violação do direito subjetivo, ou seja, o direito daquela parte, aquele poder ou faculdade violada pelo Estado ou por um particular, e a necessidade de tutela jurisdicional, ou seja, que o Estado juiz intervenha para que ele ou condene, declare, mande, ou seja, ordene, que é uma tutela mandamental, ou constitua, ou seja, gere uma constituição daquele resultado. Então, nesse sentido, você precisa ter essa noção, ter essa racionalidade, a partir daí você vai conseguir fazer uma peça adequada. Lembre-se disso, é preciso buscar todos os fundamentos, não basta buscar os fundamentos, é preciso explicá-los. E não é preciso apenas explicá-los, é preciso enquadrá-los na realidade fática. E daí mostrar a necessidade da intervenção do Estado juiz para um resultado pretendido. Essa é a posição da argumentação jurídica hoje que você precisa usar na sua vida. Um forte abraço.